Olá! Você está a entrar no canal de Luz com Passo. Este é o meu segundo vídeo. Vou-lhe falar de duas experiências para que conheça meios simples de dialogar com Deus e que você pode receber resposta. Quanto mais informação recebemos dele, mais consciente ficamos que somos tão criancinhas no conhecimento diante deste imenso universo. Observe estes pontos de luz, como eles todos estão circulando harmoniosamente com cada criação divina, como se estivessem bailando alegremente, de modo compassado, porque estão recebendo a energia divina, aquela que está no centro. Esta união será belíssima e harmoniosa, sim, quando cada humano individualmente estiver seguindo a bússola divina. É essencial que esta bússola tenha a mão do nosso Criador onisciente e então, para todos, em comunidade, a harmonia se tornará evidente. Olá, eu chamo-me Jacinta Luz, é o meu nome de nascença e é o nome a que os irmãos nas reuniões sempre me chamaram, Jacinta Luz. Mas agora tenho um outro nome. Este nome foi-me dado através de um sonho. Deus me falou que eu iria me chamar Luz com Passo. Luz é o meu nome de nascença. Primeiro Jacinta, depois Luz e Compasso. Por que Compasso? Esse sonho foi muito lindo, porque Deus me dizia que eu iria consultar a Deus, Deus iria dialogar regularmente comigo e aquilo que Deus me ensinava eu iria fazer, eu iria falar com outros, todas as coisas que diariamente Deus me falava. E por isso eu iria começar a ser Luz com Passo. A partir de hoje vais passar a ser Luz com Passo, vais escrever as tuas experiências, vais contar as tuas experiências, vamos dialogar regularmente e tu vais andar. No sonho eu estava a andar debaixo da sombra divina. Era o carro celestial e eu andava, se o carro ia para ali, eu ia para ali, eu ia para ali, para a frente, para trás, parava, porque eu seguia a orientação do nosso Criador. Foi assim que eu sonhei e a partir daí eu fui. Nos meus livros eu tenho assinado como Luz com Passo e a todos eu falo. Muitas pessoas não sabem a razão porque o compasso. No sonho eu também vi um compasso, porque eu perguntei a Deus, o que é isso compasso? Ao princípio, quando Deus me disse Luz com Passo, eu disse, o que é isso compasso? E eu vi um compasso. Muito mais tarde é que eu vi que alguém também de uma
religião, de espiritualidade, de usar o compasso, mas eu não sabia disso. Eu, quando sonhei, eu vi um compasso e perguntei o que era, e disse, é um compasso de desenho, mas é porque tu andas de modo compassado com a minha orientação e tu vais fazer isso regularmente, vais seguir isso para te chamares luz compasso. Mas este canal, eu quero contar tudo em pormenores, não é só aquilo que se passou a partir deste sonho, mas vou contar também o que eu depois investiguei, não é só as minhas experiências, porque eu fui à Bíblia e eu encontrei muitos meios de que Deus estava a usar comigo, agora, estava a usar meios de que eu descobri na Bíblia. E eu pensava que era só no passado, porque era assim que me tinham explicado. Deus só usava aquilo no passado e agora não usa. Mas eu descobri até textos bíblicos que fala que a partir de uma certa altura Deus iria falar. Foi assim que me disseram também, mas houve uma certa altura que, embora eu de nascença já tinha muitas manifestações divinas, que eu depois vou contar aqui, os pormenores, mas a partir deste sonho eu tive muito mais experiências muito interessantes que você pode passar. Para mim, este diálogo com o ser omnisciente, que tudo sabe, é possível a qualquer pessoa. Não acontece só comigo. Eu tenho divulgado isto, é que se passa comigo. Vou falar-vos aqui no canal, mas para você também poder ter experiências. Porque não é nada de transcendente como eu pensava que o ser divino poderia nos falar algo de uma maneira transcendente, mas não é. Não é. E eu vou explicar isto. Não só não é nada transcendente, não acontece coisas, algumas são realmente fantásticas que nos apanham de surpresa, mas outras é tão simples Deus falar connosco. Só que muitas vezes nós não temos estado atentos a isso. E o ficar atento vai fazer com que as coisas se passem cada vez mais, seja as mensagens cada vez mais claras e este diálogo seja muito mais próximo, como um pai dialoga com um filho, que ao início o filho é tão bebé que não entende, não consegue andar uns passos, tem que ter ajudas, outras vezes não entende o que o pai diz, mas ao longo das experiências eu vou passar, que eu vivi e quero que você também passe. Tudo o que eu dizer você pode provar, pode testar, e é isto o mais importante. Devia ser o discurso de qualquer líder. O mais importante realmente é: eu vou atender a chamada, está no final. Finalmente agora já estou livre do telemóvel, já desliguei o telemóvel. Vê aquela televisãozita ali enorme, isto é uma sala de cinema, mas não é para ver televisão, é para ver filmes, comentários, coisas mais interessantes do que a própria televisão do mundo, onde não há fake news, onde não há bad news e wrong news. Ok, isto é para falar numa outra altura. O que eu estava a dizer quando o telemóvel tocou, que em todos os discursos há algo demasiado importante para prestarmos atenção àquilo que se diz.
é como se processa o diálogo entre Deus e o humano. A Bíblia tem muitas, mas muitas explicações, experiências de todas as pessoas que viveram e que hoje também é possível nós experienciarmos. Repare, é importante que Deus fale consigo. Isto é, de tudo, o mais importante, rasgarmos esta cortina do altar e vermos a realidade dita pelo próprio ser omnisciente, que não se engana nem pode mentir. O que é importante não é aquilo que eu falo, mas é aquilo que você experiencia. Porque se ele não falar consigo, como é que vai saber, através de uma fonte fidedigna, se aquilo que eu falo está de acordo com aquilo que ele quer que se fale? Então, se não houver esta comunicação sua com ele, se isto não existir, como é que nós vamos saber a realidade de tudo o que se fala, que os humanos nos falam? Íamos continuar com as mesmas amarras. Ou então íamos fazer da palavra das pessoas a palavra do próprio Deus? Não. Então, o que eu vou me concentrar aqui e falar-vos não é só como Deus falou comigo, mas como Ele, tudo o que é possível, você faça para que Ele também fale consigo. O que é mais importante não é o testemunho de humanos, mas a palavra direta do próprio Deus para si. É aquilo que se passa comigo também se passar consigo. Esse é de tudo o mais importante. E é necessário fazer. Uma coisa é o tutor e outra coisa é o pai. Uma coisa é quando um bebê dá os primeiros passos e aprende as primeiras palavras. Eu posso explicar, mas não há nada como o próprio ser divino a encaminhá-lo e a explicar e a ensinar na sua escola divina, a sua escola espiritual. Escolas há muitas, mas a dele há uma só. Deuses que pregam há muitos, mas aquilo que ele fala é o que é mais importante. Este é o maior objetivo deste canal, é que venha a existir este diálogo entre ele e você. Eu vou passar a fazer mais gravações através de voz, porque nem sempre estou com uma câmera e nem sempre tenho uma situação que eu possa pôr a câmera de vídeo, porque eu quero explicar cada passo que eu dou, as coisas maravilhosas que se passam comigo. Ok? Então, até já! Tenho duas experiências muito interessantes. Aliás, tenho muitas experiências, mas acho que uma é mais inteligível para alguém que está a iniciar este trajeto de diálogo. Hoje estive a ver vídeos que eu fiz na América. Eu tenho estado nos Estados Unidos, em Delaware, e o que mais amo neste lugar é casas longe dos centros de negócios, casas no campo, assim um pouco isoladas, que tenham muitas árvores, que tenham lagos e muitos patos nos lagos. Isso é muito vulgar,
e até animais selvagens que vão confraternizar com as pessoas. É verdade. Tem veados que passam ali pertinho da casa das pessoas, tem muitos quilos. E este ano ainda não fui para os Estados Unidos porque, por causa do Covid, por causa das restrições do Covid, porque olho para aquelas casas de paz e lembro-me dos meus quilinhos quando eu lhes dava comida, eles vinham ao meu encontro, gostavam da minha voz, de me ouvir falar. E eu penso, hoje, eu tive um sonho que eu tinha ido a um salão, mas eu não entrei, os irmãos mandavam-me entrar, conversavam comigo e eu estava ali à entrada do salão, não entrava e esperava por uma pessoa. Estava à espera de alguém, não me lembro bem se era alguém já conhecido, devia ser alguém já conhecido porque eu estava à espera dessa pessoa que eu queria conversar, que ia entrar para o salão e todo mundo passava e essa pessoa parece que era a última que eu ainda não tinha passado. Os irmãos, era uma congregação nova, os irmãos não me conheciam e eu tinha conversado com o meu filho anda um pouco isolado em sua casa, tranca-se, não conversa com ninguém, está a ficar muito insociável. E eu conversei com ele e ele disse: "Oh mãe, as pessoas só nos dão problemas, eu me sinto muito feliz sozinha." E eu pensei no meu sonho, que eu também estava a querer isolar-me, não estava a querer conversar com ninguém e falei com Deus e perguntei: "Oh Deus, com certeza o meu filho até tem razão, devo ir definitivamente para os Estados Unidos, não me importar com ninguém, a viver o resto dos meus dias falando das experiências maravilhosas que eu tenho tido." Eu nesse momento estava assim a pensar que talvez o meu filho tivesse razão. Eu fiz uma pergunta a Deus. Eu tenho um site onde eu todos os dias escrevo mensagens divinas que eu recebo nos meus sonhos. Os meus sonhos são diálogos com Deus. Deus fala comigo, eu pergunto e depois algumas das respostas que eu tenho eu escrevo num site que tem saída aleatória. Eu perguntei a Deus se estava bem interpretada a ideia de eu ficar no meu canto, na minha casa nos Estados Unidos, só divulgando e convivendo com as pessoas, mas não em comunidades. Perguntei se estava correto eu viver o resto da minha vida sozinha, na minha casa nos Estados Unidos. Eu estive no Hawaii há 2 anos, há 2 anos, sim, parece mais ou menos 2 anos, e até me lembrei de comprar lá uma casa num monte que eu queria viver. Também estava a pensar o isolamento de uma ilha. Ótimo, podemos ter amigos, mas ao menos estamos isolados. E eu perguntei tudo a Deus e fui ao meu site e tirei entre milhares de frases que lá estão. Estava correto? O que é que eu ia fazer? Qual era o meu objetivo? Se devia viver em comunidade, numa comunidade, ou se devia estar na América, no meu cantinho zen, no meu lugar paradísico. E vou-vos mostrar as frases. Foram 2 frases. A primeira frase disse-me: havia algo que não estava bem interpretado. Esta foi a primeira frase que me saiu no site Isoc Club. A frase começa por: essa interpretação está errada. E a segunda frase foi para realmente eu não me isolar totalmente sozinha. Eu vou-vos mostrar. Veja só a frase que me saiu. Está de acordo com a pergunta que eu fiz. O início diz: ninguém chega à perfeição pelo isolamento.
E outra experiência, esta fica por aqui. Agora vou-vos falar de uma outra experiência que eu tive muito interessante. Através das mensagens escritas, nós temos interpretações muito mais claras. Mas há certos acontecimentos que nós podemos também perguntar a Deus se estão bem interpretados ou não. Acontecimentos da nossa vida. Hoje eu estou em Coimbra, vim da Figueira da Foz e quis estacionar o meu carro. E eu senti que Deus me dizia, não te precipites. Eu queria alugar uma garagem e eu disse, porque eu tenho sempre tanta dificuldade de estacionar o carro, porque não pago uma garagem aqui perto do meu escritório. Eu senti que Deus me dizia, não te precipites, não gastes dinheiro. Eu sei que há horas que existem muitos lugares de estacionamento, outras horas não. A hora do almoço é difícil estacionamento. E aquilo foi uma mensagem assim que eu senti, mas às vezes a gente sente e pensa que essa mensagem é nossa, que não é de Deus. Depois temos que testar se é ou não é, de quem, se é nossa ou se é de Deus, que sabe de tudo. Mas eu fui à procura, telefonei para um senhor a saber o preço, disse-me que era 70 euros e eu estava mesmo para alugar uma garagem, que já estava cansada de andar de um lado para o outro e não ter estacionamento. Eu depois pensei, se eu pagar uma multa, vai-se o dinheiro do estacionamento e não tenho estacionamento. E eu fui estacionar o carro um bocadinho mais longe e vim a pé, consegui estacionamento. Era o único para mim, estava ali reservado para mim. Eu estou sempre, muitas vezes penso isso, não esteja atrapalhada porque há sempre um lugar de estacionamento para ti. E desta vez eu também pensei, mas foi um bocado longe. Só que quando eu regressei ao escritório do estacionamento longe, não era muito longe, 5 minutos a pé. Quando eu entrei no prédio do escritório, estavam 4, mas 3 lugares de estacionamento mesmo em frente da porta do escritório. E tinha um bocadinho mais, 2 carros depois. E para mim, isto foi uma prova que eu peço sempre. Provas de que, será que esta interpretação está correta? Isto foi uma prova, que era Deus que me dizia, não gastes dinheiro, tem calma, que no tempo certo eu vou-te dar aquilo que tu necessitas. E foi. Eu podia, em vez de estacionar o carro mais longe, bastava uns minutos, que foi o tempo que levei até encontrar o estacionamento, bastava esperar uns minutos e já tinha 3, 4 estacionamentos mesmo em frente do meu escritório. É pena realmente nós não termos assim um discernimento mais claro quando Deus nos dá uma mensagem, mas é possível ter de muitas maneiras. Amanhã estarei aqui com outras mensagens e novas experiências. Abraço, até já!